Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasno e nós vamos trabalhar hoje sistema digestório com foco na digestão, nos alimentos e no controle de todo o processo digestório que estaremos por ver aqui. Enquanto nossa aula carrega, então vamos analisar o fluxo desse processo digestivo e a gente vai se concentrar nas enzimas, ou seja, nós vamos nos concentrar no processo de digestão química, ou seja, no processo que exige a participação das enzimas. O primeiro processo que envolve isso, vocês vão ver, é a ação do líquido eliminado pelas glândulas salivares, portanto, a saliva. Na saliva, gente, colocamos aí, temos 3 constituintes importantes na saliva, sendo que, majoritariamente nas provas, é explorado a amilase, que tem a capacidade de gerir carboidrato. Então, a boca é uma especialista em fazer essa digestão do carboidrato. Ali, o foco no amido, que é de origem vegetal, e o glicogênio, que é de origem animal e fúngica. Bom, não tem absorção nenhuma, né? Então, o que pode acontecer é, em algum caso de uma substância farmacêutica, haver essa absorção, mas num quadro de digestão tradicional, né, em função do alimento, a gente não tem absorção nessa região. Muco tem ação protetora, lisozima tem ação protetora. Lisozima, especificamente contra bactérias, é uma destruidora de parede celular, a lisozima. A secreção salivar, para vocês entenderem um pouco, né, deixa eu marcar aqui, ela está muito ligada com a atividade cerebral. Então, certos impulsos gerados por certos estímulos acabam acionando a região do bulbo, que é um centro nervoso que fica na região da nuca, que controla, por exemplo, a frequência respiratória, mas também controla, né, a ação nas glândulas salivares, está vendo? Que são 6, aqui está apontado 2, mas tem ainda, né, as sublinguais que não estão identificadas aqui, sinalizadas aqui, mas são 6 glândulas. Então, o bulbo dispara a ação de nervos autônomos, está vendo? Portanto, o processo de salivação é um processo autônomo e não exatamente voluntário, embora, assim, alguém se arrisque a cuspir, por exemplo, né, mas esse cuspir está ligado com um acúmulo de saliva que está posto na boca. E, enfim, agora, tem uma outra coisa importante aqui, ó, que também é indutora da atividade do bulbo e, consequentemente, que vai resultar na saliva, que é a presença de receptores no céu da boca e na língua. Né? São receptores de pressão, né? Então são receptores, na verdade, táteis, né? Como se fosse uma espécie, entre aspas, de um tato na boca, e os quimiorreceptores que estão ligados, né, que estão dispostos nas chamadas papilas gustativas. Então, esse tipo de situação acaba remetendo um sinalzinho demais aqui, quer dizer isso, né? Remetendo sinais para o bulbo para, dentro de um reflexo dito simples, fazer com que ocorra a secreção salivar. Aqui mais a lateral, né, tá a questão do reflexo condicionado, esse condicionamento está ligado com a presença olfatória ou visual do alimento. Né? Isso acaba desencadeando também a atividade das glândulas salivares. Então, aquela coisa tradicional e popular, né? Nossa, eu estou com água na boca. Né? Essa água na boca se deu por estímulos externos, porque ainda você não botou o alimento na boca. Bom, segundo ponto de digestão química e de secreção de um suco digestivo é o estômago, que secreta o suco gástrico. Então, a composição principal é de HCl, ácido clorídrico, e pepsina, que é uma poderosa protease. A digestão de carboidrato, ela continua muito modestamente, porque o foco aqui é a digestão de proteínas, tá? Então, a digestão proteica é abundante aqui. De novo, praticamente nenhum alimento sofre absorção aqui. O que sofre absorção aqui são substâncias outras que são
introduzidas, como de novo, algumas medicações, está citada aí a aspirina, e tem que tomar muito cuidado com o álcool, né, que esse sim sofre absorção estomacal. Então, aquela história da alimentação, perdão, do álcool, a ingestão de álcool sem a devida alimentação, isso potencializa a absorção do álcool e acaba fazendo com que os efeitos do álcool acabam ficando mais potencializados nessa situação. Né? De novo, o muco é um muco protetor, vou até mostrar no slide depois, e o fator intrínseco é um fator que está ligado com vitaminas do complexo B. Não vou entrar em muitos detalhes também, não. Bom, a estimulação gástrica, ela tem duas grandes, vamos dizer assim, origens. De novo, tem uma estimulação que está ligada com estímulos externos, e essa região é a região cerebral que vai acabar, ou da cabeça, efetivamente, que vai resultar nessa estimulação do nervo vago, tá vendo? Que é um nervo do parasimpático que vai fazer com que ocorra o aumento da secreção gástrica. Isso tem a ver com ver, cheirar, provar, mastigar, engolir o alimento. E a fase gástrica é propriamente dita. Então, o que acontece? Com a própria presença de um alimento ricamente proteico, por exemplo, no estômago, isso vai fazer com que ocorra uma secreção gástrica aumentada. A própria distensão do estômago, ou seja, à medida que o estômago distende em função da presença do alimento, faz isso, e a secreção gástrica também aumenta com cafeína e álcool. Por isso, também, essas substâncias se tornam, de uma certa maneira, aumentadoras dessa acidez estomacal, o que pode resultar em alguma situação clínica futura, em função de uma secreção desnecessária, haja vista que não tem o alimento lá dentro para fazer essa digestão. Aqui um pouco desse detalhamento da superfície do estômago. Eu acho que não é de todo importante a gente conhecer todas essas células, mas eu coloquei sobretudo a respeito dessas duas células aqui, as células principais e as células parietais. As principais são secretoras de pepsinogênio, que no meio ácido acaba sendo ativado e virando pepsina, que é a protease efetivamente que vai iniciar a digestão das proteínas. E o ácido clorídrico é o responsável por ativar esse pepsinogênio. Além disso, ele é importante, especialmente aqui, porque mata micro-organismos. Aqui o fator intrínseco, que eu tinha falado rápido lá, ele é um facilitador da absorção da vitamina B12, né, uma vitamina importante, ligada especialmente para a produção de glóbulo vermelho no corpo, pode ser considerado uma vitamina antianêmica, B12. Você está dando para ler aqui. Gente, tem várias outras células aqui, mas a gente não vai se concentrar muito nas outras, embora essa aqui, as chamadas células mucosas, tá? Eu vou falar um pouquinho dela lá na frente. Vocês vão ver. Bom, aqui essa dinâmica, então, das chamadas células principais e as parietais, tá vendo? As principais são as secretoras do pepsinogênio e as parietais são secretoras do ácido clorídrico. Importante, em algumas vezes, alguns vestibulares pedem, é que a secreção desses dois principais componentes do suco gástrico não provém da mesma célula, são células diferentes. O pepsinogênio, na presença de ácido clorídrico, ele é clivado, tá vendo? Essa barrinha aqui quer dizer esse clivamento aqui, ó. Bom, na verdade aqui é a digestão, mas aqui a clivagem, e quando há essa clivagem, o pepsinogênio se torna pepsina, uma poderosa protease, tá vendo? Então ela vai quebrar, aí sim, nesse canto aqui da imagem, ele vai quebrar a chamada ligação peptídica, e vai fazer com que a proteína se fragmente. Esses fragmentos proteicos, desde que eles estejam aí para menos de 100 aminoácidos no seu trecho, passam a se constituir peptídeos. E efetivamente pode acontecer até a liberação dos chamados aminoácidos aqui também para futura absorção, que não acontece aqui, como eu havia dito. Outra coisa para completar esse esquema é que a pepsina, uma vez feita, ela acaba promovendo a autocatálise. Olha que interessante. Então, quando há pepsina, ela age sobre o pepsinogênio, fazendo a mesma clivagem inicialmente induzida pelo ácido clorídrico. Então, por isso que usa-se esse termo aí, autocatálise, para essa situação. Aqui a proteção do muco, gente, olha que interessante, né?
O suco gástrico ele tem um pH por volta de 2, por causa da secreção das parietais, né? Que é a secreção do ácido clorídrico. E aí o que acontece? Bom, isso poderia ser danoso, vamos dizer assim, para essa região celular aqui. Mas isso não acontece porque vocês estão vendo que existem as células da mucosa que fazem a secreção desse muco, que cobrem essas células, está vendo? E essa região devidamente coberta pelo muco é impermeável do ácido clorídrico, então consegue-se aqui fazer essa seriação, né, do pH. Então fica um pH 2, né, no lúmen. O que é o lúmen? A região interna, o espaço interno do estômago, e, no entanto, na zona celular do revestimento, o pH já fica 7, graças a esse muco. Bom, se houver algum tipo de situação que se remove esse muco, ou ele é feito de maneira insuficiente, ou ele é feito de uma maneira equivocada, essa ação da acidez estomacal ela pode ser um problema para o próprio estômago. Em outras regiões, tanto para cima quanto para baixo do estômago, para cima, no caso, seria o esôfago, e para baixo, o intestino delgado, especificamente o duodeno, onde não há essa proteção, um refluxo estomacal pode se constituir, se houver uma certa insistência e tudo mais, em problemas de uma certa corrosão, né? Um dano organizado por essa acidez do suco gástrico. Bom, e aqui eu não coloquei o título aí, mas essa é a terceira região de atividade enzimática, né? Que são as enzimas que provêm do suco pancreático. Então está lá em cima, ó, proteases e peptidases, ou seja, enzimas que quebram proteínas e peptídeos, está vendo? Tripsina, quimiotripsina e a carboxipeptidase. A amilase, outra amilase, não é a da saliva, essa é a amilase pancreática, a lipase, que vai quebrar óleo e gordura, e aqui é importante a secreção isso aqui é o bicarbonato de sódio, tá vendo? Porque isso aqui vai ser importante para a virada de pH, que deixa de ser 2 e atinge valores próximos de 8 aqui na região duodenal. Além da secreção do suco pancreático, ocorre a secreção da bílis, lembrando que a bílis não tem enzima, tá vendo? Ela não digere nada, mas os sais biliares são importantes, a gente vai ver, para fazer o afastamento das moléculas lipídicas, para facilitar aí sim o trabalho da lipase que vem do pâncreas. E o suco entérico, também chamado de suco intestinal, esse tem muco, tá vendo? Também que contribui, né, para o processo de defesa e até de mudança de pH na região, e muitas enzimas com foco nas disacaridases, tá? Mas também tem aqui algumas peptidases. As disacaridases vão ser enzimas que vão quebrar disacarídeos, essencialmente a sacarose, que é o disacarídeo do açúcar, a lactose, que é o disacarídeo do leite, e a maltose, que costuma ser o disacarídeo resultante da digestão de glicogênio e amido, feito pelas amilases. Bom, então essa é uma visão aí, especialmente dessa região final da ação das enzimas, que é essa que ocorre a secreção desses 3 líquidos. E é isso que essa imagem está mostrando, ó. O suco pancreático vindo daqui, dessas células aqui, ó, nessa região do fundo aqui faz as enzimas, e essa do corpo aqui da zona exócrina do pâncreas faz o bicarbonato de sódio. Tá? Isso tudo constitui o que a gente chama de suco pancreático. Ele é lançado aqui, o próprio duodeno vai fazer esse lançamento, e vem também a bílis, vem aqui da vesícula, lembrando que a bílis é feita aqui, no entanto, no fígado. Tá? A boa base dessa composição da bile são sais, são chamados sais biliares, e muitos desses sais biliares são, na verdade, compostos decorrentes da ação da metabolização do colesterol. Então, uma coisa que os livros não costumam trazer muito, mas a bilis, ou bile, né, também é uma importante via no corpo de eliminar excesso de colesterol. Colesterol é uma coisa importante, mas potencialmente nociva, de acordo com como ele esteja sendo transportado no corpo. Né? Isso a gente vai discutir um pouco melhor quando a gente estiver na aula do sistema cardiovascular. Então, que tudo mistura, segue pelo intestino delgado e vai até íleo, aqui ainda é intestino delgado. Ó. E aqui entra no intestino grosso. Né? Vocês estão vendo aqui uma informação importante que
95% dos sais da bile são reabsorvidos aqui nessa região final, de modo que existe muita reciclagem da bilis no corpo, né? E estava colocando aqui que apenas 5% efetivamente vai ser perdido a cada vez que se defeca, né? Para fechar esse circuito. Muito bem, aqui já não é mais digestão. Aqui a gente está falando de absorção. E eu coloquei essa imagem para fazer um registro de uma região muito importante do processo de absorção. Então, à medida que a absorção vai se dando, gente, esses nutrientes absorvidos, eles são removidos para essa zona aqui que vocês estão vendo embaixo, ó, essa em azul, e desemboca numa veia que vai alimentar o fígado, essa veia chamada porta hepática. Então, a veia porta hepática é uma veia diferente da veia hepática, tá vendo que é uma veia aqui já de saída, a veia porta hepática é considerada a dona do sangue mais nutritivo do corpo. Exatamente por quê? Porque ela é uma tributária, vamos dizer, uma subsequente dos vasos que estão nessa superfície de contato com o estômago e com o intestino delgado, tá? Fazendo com que o alimento aí seja muito rico em nutrientes. Por isso que o Schistosoma mansoni, né, um parasita, um plateuminto parasita da barriga d'água, ele é um especialista em se alojar aqui na veia porta hepática, porque não é bobo, né, gente? Né, porque a quantidade de nutrientes que tem aqui é considerável, embora o esquistossoma seja um verme pequenininho, né? Ele tem 1 centímetro só, mas ele fica aí por dentro dessa veia, usufruindo desse banquete de nutrientes que sai depois da absorção que é feita no sistema digestório. Bom, aqui eu não tenho a pretensão nesse slide de explicar ele completamente, mas só para mostrar a questão do colesterol. Né? A gente está falando do colesterol, e para vocês terem uma noção inicial do colesterol, do que significa o colesterol efetivamente para o corpo. A gente tem uma visão muito negativa do colesterol, especialmente pela associação dele com os danos, né, de entupimento de vaso, a formação dos ateromas, enfim, e consequentemente as chamadas doenças obstrutivas vasculares, e doenças obstrutivas cardíacas, ou ainda coronarianas, toda essa nomenclatura ela é possível, mas aqui vocês estão vendo que o colesterol, estou tentando mostrar ainda um lado bom do colesterol, como precursor de vários hormônios, tá vendo, gente? Aldosterona, né? Olha aqui, ó, deriva do colesterol, é um hormônio importante secretado pelo córtex da adrenal e relacionado com reabsorção de sódio. Cortisol, que é um mediador importante de um estresse no corpo, lembrando que nem todo estresse é negativo. E aqui hormônios sexuais com destaque para testosterona e aqui para estrogênios, tá vendo? São hormônios sexuais, testosterona masculino e estrogênio feminino. Bom, outro ponto importante que eu queria destacar nessa aula é o controle do processo digestório como um todo. E como todo grande sistema do corpo, esse controle é feito por dois outros sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema hormonal. O sistema nervoso, o controle digestório, é um controle nervoso autônomo, tá? Essa divisão em simpático e parasimpático, com um detalhe importante, tá? A divisão chamada de simpático é inibitória para o processo digestivo, e o parasimpático é um ramo estimulante para o processo digestivo. O nervo vago, por exemplo, que eu coloquei lá no início da aula, né, falando da secreção gástrica, por exemplo, ele é um nervo do parasimpático. Se você voltar lá, volta a fita aí, você vai ver lá que eu estava mostrando que o vago é um estimulador da secreção gástrica. E temos o controle hormonal. Tá? Existem vários hormônios, com destaque desses quatro: a gastrina, a secretina, a enterogastrona e a colicistoquinina, também chamada de CCK. Bom, a gente vai ver alguma coisa desses controles. Tá? Aqui vocês estão desse controle feito por esses hormônios. Aqui vocês estão vendo a ação de duas dessas substâncias hormonais, né? A secretina, tá vendo aqui, ó, que é desencadeada pela presença de substâncias, no caso
do chamado quilo, né, do conteúdo intestinal. Quando há conteúdo intestinal, há secreção da secretina, que aumenta a atividade, tá vendo? De secreção, especialmente do bicarbonato de sódio, que está presente no suco pancreático, e aqui a CCK, que é a colicistoquinina, que vai fazer uma ação aqui no pâncreas também, mas aí já com o viés de secretar enzimas. Mas também tem uma coisa importante a CCK que não está dita aqui, que é também facilitadora da secreção, estimuladora da secreção da bilis, tá? Então, há um trabalho coordenado aí da CCK, que é para liberar as enzimas do pâncreas, incluindo a lipase, né? Mas também liberar a bilis, para que esses lipídios, como eu vou mostrar um pouco mais na frente, eles se espalhem para facilitar essa ação da lipase. Deixa eu só voltar aqui, porque não vai aparecer lá a gastrina e a enterogastrona. A gastrina é um hormônio feito do estômago para autoestimulação, ou seja, do estômago para o estômago. Então, a gastrina é um hormônio que estimula o próprio estômago a secretar mais o suco gástrico. E a enterogastrona, o nome ajuda, gente. Ó, entero é feita no intestino, mas age no estômago, mas aí age de maneira inibitória. Tá? A enterogastrona inibe o estômago. Então, a ideia é a seguinte: o conteúdo já está chegando para o intestino, é hora do estômago deixar de fazer o suco gástrico. E a mediação desse deixar é hormonal, é feito pela enterogastrona. Bom, e aqui uma visão dessa digestão como um todo, mas aí usando não mais o perfil das enzimas, mas sim o perfil individualizado dos alimentos. Então vamos lá, gente. A ideia de quando a gente come proteína é fracionar a proteína, aliás, todo o processo digestivo, né? Sempre fracionar o alimento em unidades absorvíveis. No caso da proteína, esse fracionamento é para a formação dos aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser, obviamente, incorporados para poder ser usados para fazer as nossas proteínas, viu? Aqui, o carboidrato, o objetivo é, sobretudo, a liberação de glicose, embora haja a produção de outros monossacarídeos, como a galactose e a frutose, por exemplo, mas a glicose ela tem uma via, uma rota metabólica mais pronta, que vai estar ligado especificamente com o uso de combustível para o metabolismo celular, seja na respiração aeróbica, quanto na fermentação láctica, que é possível para a gente, né? E aqui a gordura, né? Óleo e gordura, que quando faz essa digestão ocorre essa quebra nos chamados gliceróis, tá? E ácidos graxos. E isso vai também ser usado ou em processos metabólicos energéticos ou em processo, no caso desses produtos da gordura, em processos de acúmulo de energia pelo corpo. Então, aqui, essa separação, né, em termos de alimento, com foco aqui nesses alimentos como combustível. Então, vocês estão vendo que os três alimentos, no fundo, eles são combustíveis, tá? Eles são potencialmente calóricos, mas o comportamento, né, desses alimentos, né, nessa geração de caloria efetiva para o corpo, é muito diferente, tá vendo? Ó, carboidrato, gente, ele é até armazenado, tá vendo, em glicogênio, mas olha só a porcentagem, né, de conteúdo que o corpo mantém disso, 1%. Então, assim, ele não é uma reserva propriamente caudalosa, né, muito quantitativa, né, ou quantitativamente importante para o corpo, é 1% da reserva. Agora, em compensação, é a principal fonte de energia. Quer dizer, é algo que a gente precisa se alimentar bastante, porque tem uma dinâmica rápida no corpo, a gente não estoca, mas ao mesmo tempo é a principal fonte de energia. Parece que tem um paradoxo aí, eu não guardo, mas é a principal forma de energia, mas é assim mesmo que funciona. E é por isso que a gente precisa ter o carboidrato, né, numa dieta dita normal, né, como a principal fonte de alimento no nosso prato de comida. A gordura já tem um trabalho diferente, tá vendo? Então a gente já tem uma reserva incrível de energia sob forma de gordura, 77%. Ah, é uma energia longa, tá vendo? Porque tem uma mobilização diferente e funciona como um reservatório. E é fonte de energia para os momentos de privação do carboidrato. E a proteína, gente, 22%, ou seja, uma armazenagem interessante. Agora, a capacidade de armazenamento, ela não está ligada com a necessidade calórica, tá? E sim com a outra função estrutural. Então, é uma fonte de energia, tá vendo?
mas é um último recurso. É um último recurso, quando os outros recursos não podem ser lançados, né? Aqui eu separei, tá, gente, para vocês terem essa noção também, separada e grande, né, da digestão dos carboidratos primeiro, tá vendo? Então, os carboidratos alimentares lá, amido e glicogênio, sofrem ação das duas amilases, tá vendo? Aqui são carboidratos de longas cadeias, por isso são chamados assim, né, polissacarídeos. As amilases trabalham e a ideia dessa quebra é gerar maltose, que sob a ação da maltase libera duas glicoses. Lactose a gente gera direto do leite e aí precisa da lactase para quebrar em glicose e galactase. Essa linha é a linha dos chamados disacarídeos. As enzimas aqui, ó, elas são enzimas do suco entérico que fazem isso, né? Aqui é da saliva e aqui é do pâncreas. E o último disacarídeo é a sacarose, que é o açúcar comum. Aí tem a sacarase, perdão, que vai quebrar em glicose e frutose. Digestão proteica, eu acho que eu já falei, né? E as proteínas, né? Aqui a enzima e as enzimas, a pepsina, perdão, e aqui as enzimas proteolíticas do pâncreas, que é a tripsina e a quimiotripsina. Tá? Então, quebram em aminoácidos e peptídeos. Quando quebram em peptídeo, aí requer o trabalho de peptidases. Tá? E as peptidases fazem essa conversão final, peptidase essa, sobretudo também de origem intestinal. E a gordura? A gordura com aquele detalhe, né? Que a gordura depende muito dos sais biliares para. Tá vendo? A gordura fica compacta. Quando tem os sais biliares, se faz esse espaçamento, que a gente chama de emulsão, faz um emulsionamento. Então, espalha a gordura para dar área, dar superfície para a lipase pancreática trabalhar e liberar glicerol e ácidos graxos, né? Esse comportamento lá. Lembrando que essa gordura, isso aqui é importante, né? Depois que ela é devidamente quebrada, ela segue não para o vaso sanguíneo, viu, gente? Mas para os chamados vasos linfáticos. Então, tem uma destinação diferente, né? Os pacotinhos de triglicerídeos que são formados ou reformados, eles vão seguir pela via linfática e não pela via sanguínea. É interessante isso. Lembrando que isso aqui não é colesterol é outra coisa, né? Eu falei para vocês. E aí, é uma mega visão que eu vou deixar aqui mais para vocês contemplarem, mas é tudo de novo, né? Então, para mostrar para vocês todo esse percurso digestório, carboidrato, as amilases, duas, né, da saliva e do pâncreas. Proteínas, gente, pepsina e outras proteases pancreáticas. E as peptidases, né, fazendo aquele fracionamento final para liberar os aminoácidos. E a lipase do pâncreas para poder fazer a quebra, a hidrólise, né, das gorduras e dos óleos. Lembrando que os sais biliares, que não são enzimas, está registrado aqui, ó, fazem então aquele trabalho de emulsão, que é de espalhar a gordura para facilitar o processo de digestão delas gorduras. Muito bem, meus queridos. Então, era sobre isso que queríamos falar. Muito obrigado e tomara que eu tenha ajudado bastante. Tchau!